Está no ar o seu programa na TV, sejam todos muito bem-vindos e hoje em cima da mesa temos a existência do Estatuto, sobretudo do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, com os convidados Yuri Lopes, docente e associado, também temos a Maria de Lourdes, docente e associada. Afinal, vamos falar um pouco da existência deste estatuto, um estatuto que existe e que, segundo informações que nós obtivemos, é que 80% ou quase lá perto, 80% ou quase 80% dos professores e educadores não têm o estatuto, ou seja, não o conhecem, não sabem dessa existência. Mas isto quem vai nos contar são os nossos convidados. Bom dia, obrigado por estarem cá conosco. Também temos dois que estão aí na plateia, dois professores, dois docentes, que futuramente também poderão tecer algumas considerações em relação à inexistência, ou seja, o reconhecimento, assim está certo, porque ele existe, mas muitos não conhecem. Obrigado. Começava pela professora e associada, estou a falar da Maria de Lourdes. Muito bom dia. Bom dia. Começamos a falar sobre esta questão. O estatuto ele existe, mas ele é desconhecido. Sim. O estatuto, desde que existe uma associação, logo existe um estatuto. Só que o que acontece é que ele não tem sido divulgado nas escolas, né? Os professores e os educadores não têm o conhecimento de todos os seus direitos e as suas obrigações. Então, o nosso papel aqui é dizer que existe o estatuto, que todos devem procurar conhecê-lo, para saber os seus deveres e obrigações, porque é isso que faz uma associação. Correto. Vou partir, bom dia também ao nosso caro convidado, Yuri Lopes. O estatuto ele existe, como disse e muito bem a colega Maria de Lourdes, mas muitos não conhecem e acabam muitas vezes vendo coisas que podem concordar como sim, como não. Mas fale um pouco mais desta situação, o estatuto que existe e não é do conhecimento de todos. Pegando um pouco naquilo que foi dito pela sua colega, o que é que ainda pode nos contar em relação ao estatuto que existe, mas de forma um pouco dispersa? Antes de mais, obrigado, muito bom dia ao apresentador, bom dia aos professores. Agradeço essa oportunidade de destacar para poder trazer o estatuto a muitos colegas. Estamos aqui a apresentar um universo de 300 colegas que estão descontentes por não conhecer o estatuto. O estatuto de SINDUCEP é um documento democrático, é aberto, mas infelizmente a nossa liderança ou a direção do SINDUCEP não desenvolveu atividades rápidas e concretas de forma que os delegados das escolas pudessem publicitar, trabalhar o estatuto junto aos seus membros, seus associados nas escolas. Sabemos que existem delegados da escola, né, o qual representa o coletivo no congresso do SINDUCEP, quando reúnem. No entanto, essas informações não chegam aos colegas. Temos pessoas com até 20 anos de carreira que, quando nós tentamos apresentar, mas olha bem que aqui temos um ponto em que esclarece como se deve fazer esta ou aquela ação, mas está a fim de fazer de forma contrária. Mas eu não conhecia o estatuto, não sei o estatuto. E eu fiquei surpreso e nós reunimos um pequeno grupo de 7, 10 pessoas, tentamos convidar mais pessoas, conseguimos ter um universo de 300 pessoas e hoje estamos não só andando nas escolas para informar o estatuto, mas achamos por bem também enviar aqui ao programa, de forma geral, a expandir mais essa informação. E apresentar da melhor forma o estatuto, não é? Exatamente. Como quem diz, fazendo a apresentação do estatuto, seja nas escolas, como também numa cadeia de televisão, tendo em conta que muitos não conseguem ter acesso, mesmo com a vossa presença nas escolas. Obrigado. Agora, nesta questão da vossa apresentação de estatuto em diferentes lugares, falou aqui de alguns pontos, mas querem dizer-nos que pontos são esses e o que é que realmente diz o estatuto, Dona Maria? Bom, primeiro que logo no princípio já incube a erros, porque numa associação todos são membros. Os membros da associação, como é que eles fazem para entrar ali?
E, normalmente, para entrar numa associação, normalmente tem regras. E, ou por carta, fazendo pedido para entrar num sindicato, ou o próprio sindicato pode passar uma ficha que é para os associados, quem quiser se associar, preencher a ficha e ingressar na associação. O que acontece é que, normalmente, isto não acontece. Nós, enquanto professores, logo de partida, já entramos no sindicato, que para nós não é correto. Porque eu acho que eu tenho que querer estar na associação, depois, para estar. Agora, é-nos imposto a entrar no sindicato. Tanto é que eu, pessoalmente, muitas vezes, disse que eu queria sair disto. Porque eu não se revê. Eu não me revejo, não sei como é que fui parar ali. Mas só me disseram que eu não posso. Só me disseram que eu não posso sair. Bom, ok, tudo bem, já estamos no sindicato, mas temos que conhecer, entendeu? Tudo que está no estatuto. E então, o que diz o estatuto é que todos os membros, entendeu? São eleitos e devem ser eleitos. E para isto, o que é que acontece? Nós, muitas vezes, não sabemos como é que aparecem muitas vezes as eleições, quem é constituíram os delegados, quem são os representantes. Mas muitas vezes o meu delegado não vai dizer lá aquilo que eu quero. Então, é o momento, nós estamos a fazer isso que é para que todo mundo tenha consciência de que, como membro, tem algumas coisas, alguns direitos, que nos é pelo estatuto. E eu acho que já está errado, porque todo mundo está na associação sem lhes pedir a permissão. E somos descontados todos os meses para o Simples Step, para a associação. Então, eu tenho que saber onde é que vai o meu dinheiro. Muito bem. Correto. Mais argumentos, o que ainda mais diz o estatuto? Ok. De uma forma geral, a Ana fez uma radiografia geral. No entanto, podemos ir por pontos. Nós temos o artigo 7º do nosso estatuto, que diz que tem direito de se filiar no Simples Step todos os professores e educadores que estejam na condição prevista no ponto 1 do artigo. O ponto 1 do artigo diz que todos os professores que podem ser associados, podem se associar, devem ser professores e educadores. Mas ele deve, no artigo 7 diz que ele deve se pedir uma admissão, quer dizer, fazer uma carta de adesão para pertencer ao sindicato. E só depois, no caso de 8 dias, a direção deve responder, aceitar ou não aceitar, mediante uma justificação. Como eu acabou de dizer, é feito por matemática. Entrou, é professor e já está. Não importa se vai de acordo com as linhas orientadoras do estatuto desse grupo, não importa se fere alguma sociedade, não importa, podemos também ver no artigo 8º, a linha B, que o associado deve cumprir e fazer cumprir o estatuto. Então, automaticamente, a própria direção, né, a direção do sindicato, já não está cumprindo, não está cumprindo nem está fazendo cumprir o estatuto, porque as coisas entram para a matemática quando o estatuto diz o contrário. Então, eu acredito que se os associados tivessem conhecimento do estatuto e sabendo dessa irregularidade, poderia, de uma forma ou de outra, não só fazer com que a liderança pudesse melhorar essa ação, de forma que, podemos estar errados, mas não podemos estar errados continuamente. Podemos rapidamente perceber o erro e melhorar a atividade. Mas como a pessoa não conhecia, tanto é que muitos colegas disseram, para mim, eu sairia do sindicato, não tenho nenhum interesse em continuar no sindicato. Mas é muito por desconhecimento. E com essa atividade, nós acreditamos que a ação dos colegas poderá ser de uma forma mais profícua, melhor, né? Tendo um conhecimento, então é mais fácil tirar as suas atividades, digamos, os seus objetivos já salvaguardados. Temos ainda mais pontos.
que possa ainda avançar. Temos cerca de mais ou menos 10 pontos que nós conseguimos perceber que não está sendo violado, né? Não está sendo cumprido. Nós temos também o artigo 9, que acabou de dizer, o ponto 1, a linha A. São os direitos dos associados. A linha A, eleger, ser eleito, destituir os órgãos de simples step nas condições fixadas no presente estatuto. A linha B, participar em todas as deliberações que lhe digam diretamente respeito. Esse ponto também é um ponto muito importante. Eu não consigo eleger ou ser eleito se não sei, ou se nós não temos conhecimento de quando será a eleição. Automaticamente, claramente, eu não posso... Ok, já todos que têm direito de eleger e de ser eleito. Mas eu não sei quando será a eleição. Muitas vezes, eu não sei se reparou a qual de mais ou menos 3 anos atrás, 3 não, mais, acho que 6 anos atrás, 6 anos atrás, 5, 3 anos, em que depois surgiu mais um sindicato. Que outro sindicato, outra ala, né, começou a dividir um bocadinho o simples, justamente porque muitos não conheciam da data da eleição e apareceram no momento da eleição com um bocadinho de barulho, um bocadinho de contraditório e acabou por dividir um bocadinho a classe. Justamente porque as pessoas não sabem a data, não têm o conhecimento da data da eleição e quando se fala na televisão é reeleito. Eu não estou contra. Se a pessoa pode recandidatar, não vá. Mas todo mundo, todo associado, sabendo que pode ser eleito e que pode eleger, deve estar informado da data da eleição. Podemos ter os pontos mais. Sim, vou agora procurar ouvir outros colegas Exato. que estão ali do outro lado, que são, portanto, que pronto, estão aí do outro lado, que brevemente poderão conversar connosco sobre uma questão, mas já vamos procurar ver se nós conseguimos falar com os mesmos dentro de alguns instantes sobre esta questão da existência do Estatuto, portanto, do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. Aliás, estamos a falar que o Estatuto existe, segundo os mesmos, ele ainda não é, portanto, de conhecimento de todos, que 79% a 80% dos professores desconhecem este Estatuto, o que implica dizer que estão a fazer também uma apresentação do Estatuto em diferentes escolas, de modo a passar informações aos outros professores, é o que nós aqui apuramos. Entretanto, vamos ouvir os nossos outros professores que cá estão, são docentes. Começava por aí. Bom dia, uma breve descrição e fale um pouco também do que lhe incomoda neste momento de apresentação do Estatuto aos outros colegas. Bom dia, caros espectadores, bom dia ao apresentador do Bloco Carisma. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui presente na manhã na TVS, de também expor a minha convicção, a minha ideia, né, sobre o Estatuto. Né? Já sou professor já em média de 5 a 6 anos. Né? Eu provavelmente foi já neste ano que eu tive contato com o Estatuto. Né? Alguém que já está uma média de 5 a 6 anos para reconhecer o Estatuto, reli o Estatuto, né? Fui ver que lá está a ser muito, podemos dizer, não está a ser cumprido muitas dessas coisas. Isso me incomoda, porque eu, como a minha colega já foi mencionada, Milu, disse, né, que entrei automaticamente, disseram que eu faço parte de Simple Step. E por isso, ok. E também me descontam um valor mensalmente. Fico lá no Simple Step, ok, pensando que algo ia mudar, mas não vejo nada, li o Estatuto, então entrei sem minha permissão. Não te autorizaste a tua entrada ao Simple Step? Mas sim, entrei automaticamente e senti um bocadinho triste, né? Porque estou a ver, entrei num sindicato, mas não estou sendo representado. Então, sinto triste. Depois, quando eu tive o Estatuto na mão, comecei a ficar indignado, né? Porque reli o Estatuto, vi muitas coisas que o Estatuto diz que eu tenho direito e deveres, mas que não está a ser implementado. Então, fiquei triste com isso. Por acaso, como já foi mencionado aqui, a parte da eleição. Né? Há pouco tempo escutei por alto que nem foi do meu delegado sindical. Diz que existe um delegado sindical, que haverá uma eleição. É algo que está passando mal. O meu delegado não me disse. Escutei boca a boca entre uns professores que estavam a murmurar por aí.
Então fiquei triste acerca disso, né? Que haverá uma eleição, mas ninguém sabe quando será essa eleição. Meu delegado nem me informou acerca disso, que na minha escola existe um delegado sindical, né, que vai nos representar, dizem assim, né? Mas ele não informou ninguém acerca disso. Da minha parte, não posso referir a outros meus colegas. Muito bem. Bom, esse por enquanto que tem para falar. Por enquanto, não é? Porque disseste aqui que tens 5 anos. 5 a 6 anos, sim. 5 a 6 anos enquanto professor e educador, e só agora Sim. é que toma contato com o estatuto. Sim. E isto, depois de ler, encontra várias irregularidades e por aí reivindica e aproveita também junto aos outros colegas. Então são 300 pessoas, né? Somos 300. Que agora estão neste trabalho de apresentação de estatuto em diferentes escolas para que outros professores tomem contato, e surgiu também aquela ideia de também partilhar este mesmo estatuto através da cadeia televisiva por intermédio do programa na TVS. E o que nós desde já agradecemos pela confiança ao próprio programa e à própria televisão. Vamos voltar à conversa daqui a pouco, mas vamos também procurar ouvir o outro colega que está ao lado do nosso convidado de hoje, que está ainda na plateia, para ouvirmos da parte dele, que também é docente e faz parte, obviamente, pelo que já ouvimos, faz parte do sindicato e é associado, mas por fazer parte do sindicato, se calhar também não sabe como é que lá foi parar. Bom dia. Okay. Muito bom dia, caros telespectadores. Uma pequena apresentação. Bom dia ao senhor apresentador Abdullah Quaresma. Eu sou Vanderlei Carvalho. Sou professor há sensivelmente 4 anos e também, à semelhança de alguns colegas meus, só tive contato com o estatuto há coisa de 6 meses para cá. E, mediante o contato que tive com o estatuto, pude perceber que muitos dos regulamentos que regem a associação estão sendo violados, como alguns colegas já frisaram, a partir do ingresso dos associados na associação. Não é? Entram de forma automática, é um erro, quando se deveria fazer um pedido para se filiar na associação. E também muitos outros atropelos, como o caso da não apresentação do balanço de contas, como é que é gerido o 2% que nos são descontados mensalmente. Então, há série de coisas que nós constatamos e, perante isso, queremos informar a todos os nossos colegas em diferentes escolas para que tenham o contato com o estatuto que rege a nossa associação, pois só assim nós podemos também reivindicar melhor os nossos direitos e fazer com que o secretário-geral e a sua equipa cumpram aquilo que está estatuado no nosso estatuto. Muito bem. Agora, uma pergunta que não quero calar. Esta apresentação do estatuto, permitam-me chegar até ali, por quem realmente ela deve ser feita? Pelos professores e associados ou pela própria SIMPSTEP, como quem diz, pela própria direção? Quem deve apresentar o estatuto? E por que são vocês nesta apresentação? Normalmente quem tem que fazer a própria SIMPSTEP é a direção da SIMPSTEP. Não são os membros, Exato. os simples membros. Ok. Como nós não vemos a atitude tomada pela direção do SIMPSTEP, então vimos cá. Estamos a fazer, porque nós achamos justo. E eles podem dizer, podia ser, os delegados não estão, normalmente nas reuniões, eles dizem, os delegados não estão a cumprir as suas obrigações, porque quem tem de o fazer são os delegados. Agora, só que o que acontece é que, segundo os nossos estatutos, diz assim, no artigo 4.14, diz que os delegados sindicais são associados ao SIMPSTEP eleitos por professores e educadores por voto direto e secreto. O que acontece é que já, normalmente, há que atualizar primeiro esses delegados. Não fazem. Eu já estou há 12 anos como docente. Eu, se não me engano, só 2 vezes é que elegeram os delegados. E não é correto, porque se há as eleições, antes de haver a eleição,
deve primeiro atualizar os delegados nas escolas. E essas informações, normalmente, deviam ser passadas pelos delegados. Como não é atualizado, os delegados, muitos saíram, então não têm informação. Próprios delegados, muitas vezes, não têm as informações e eles não passam a informação para ninguém. Eu, pelo menos, não tenho. E como eles não me representam, eu sinto que eles não me representam, porque não me dizem nada de concreto. E então, um dos pontos importantes que eu acho que viola aqui é a atualização da Constituição dos Delegados nas escolas, porque é feito diretamente nas escolas e por votação direta dos delegados. Mas, tem outro pormenor, quando eles fazem, por exemplo, a eleição, o delegado não tem que votar por mim, segundo os nossos estatutos. Ele está lá para me representar nas reuniões, em alguns encontros. Ele não está lá para votar para mim. Porque, como delegado, ele pode dizer, tendo encontro conosco nas escolas, levar as nossas preocupações. Mas, na votação, ele não pode votar por mim. Porque eu tenho que exercer o meu direito de voto. E em estatuto nenhum, em nenhuma parte do estatuto, diz que o delegado tem que votar por mim, tem que eleger por mim. E então, essa Constituição dos Delegados, primeiro devia ser revista antes das eleições. Porque eu sei que muitos já saíram, já não fazem parte. Então, como é que é? Quem vai votar? Então, é isso. Outro colega, Yuri Lopes, qual é também a tua opinião em relação a isto? Pegando aqui na deixa e observando a questão que eu havia colocado, por que não alguém da direção da própria STEP, que são vocês, os professores e associados, que estão nesta apresentação? Dizia então a sua colega de profissão, Maria de Lourdes, que, enfim, não houve um trabalho feito por parte da direção, então vocês tomaram as rédeas e estão a fazer por vossas próprias, tomaram a iniciativa de o fazer. Pergunto, que comentário faz sobre isso e porquê? Porquê que isso está a acontecer? Ok, muito obrigado. Primeiro eu começo por dizer o seguinte: por que nós estamos a levar essa informação aos outros? Primeiro por aí. Por quê? Porque nós achamos que pessoas informadas têm a melhor atitude, têm a melhor ação. Nada melhor do que as pessoas estarem informadas, tenham conhecimento. E com conhecimento, as suas ações são muito profícuas. Então, agora, já para a pergunta diretamente, se somos nós, né, de direito a fazer a atividade e não uma outra entidade, nesse caso, a própria liderança da DCMC. Bom, nós acreditamos que, por um lado, pode ser por desconhecimento da própria equipa que lidera, né, que nos representa, né, a direção do CPC. O segundo, também pode ser por falta de cumprimento por parte dos delegados que devem na escola. Nós, depois vamos chegar mais à frente para falar das petições que esse conjunto de 300 pessoas assinou, né? Assinou uma petição. E nas petições nós falávamos sobre esses aspectos. Primeiro é que tem que fazer um congresso extraordinário, na qual nós íamos analisar a situação do 5%. Nesse congresso extraordinário nós íamos analisar como podíamos informar os colegas associados da existência do CPCEP e dos artigos, né, que estão nele presentes, estatuídos. E, infeliz ou felizmente, não tivemos, assim, digamos, aquele braço, aquela ajuda para fazer. Nós tentamos formular para fazer isso, mas, infelizmente, não tivemos diretamente esse apoio. Então, acreditamos que, como as pessoas devem ter informações, devem ter conhecimento, então nós partimos por mim próprio, claro, não temos
não temos o meio que a direção tem para fazer esse trabalho, mas nós estamos com os nossos meios próprios a tentar levar essas informações aos nossos colegas. Quando a colega acabou de falar sobre a questão das eleições, nós temos o artigo 17, ponto 1, que diz, logo ponto 1 diz, o Congresso é o órgão máximo e deliberativo do CNSTEP. É constituído por todos os associados. Ou seja, lá no artigo já diz claramente que não é só para os delegados, todos os associados. E nesse ponto lá diz, são competências exclusivas do Congresso, aprovar o relatório do Secretário Nacional, aprovar o programa de ação e definir as grandes orientações da linha de políticas sindicais, eleger o secretário-geral e os demais órgãos de CNSTEP. Então, muitas vezes nós vimos por aí, o delegado representa-nos, então logo ele pode votar em nosso nome. Ok, se estiver estatuído assim, mas não está no estatuído, não tem porquê. Ok, o Congresso é deliberativo. Se fizesse um Congresso antes, as pessoas no Congresso deliberassem que, de hoje em diante, o delegado representaria, o voto do delegado representaria o voto de cada um, ok, mas não se fez. Então, são como este, não é, os pontos que nós temos, que vimos que se a pessoa não está informada, não estiver informada, vamos continuar a cometer os mesmos erros. Então, nós vimos que há necessidade de alguém passar esta informação. Pois é. E trazer à tona, fazer com que todos percebam que o Estatuto ele existe. Pois é. Precisa ser apresentado. Vamos a um curto intervalo e já voltamos para continuarmos assim a nossa conversa. Até já. Ok. Estamos de regresso e vamos continuar aqui com o nosso programa. Estamos com os senhores professores e educadores de São Tomé e Príncipe para falarmos um pouco sobre a existência do Estatuto do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Yuri Tebus, ou melhor, Yuri Lopes, Tebus é outro. Peço desculpas aos telespectadores e não só, também aos convidados. Yuri Lopes, docente e associado, e Maria de Lourdes, que também é docente e associada, e ouvimos também outros dois professores e educadores, Arthur e Vanderlei, que nós aqui ouvimos e, enfim, convidaram para tecer as suas opiniões em relação à existência não apresentada do Estatuto do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. Vamos aqui analisar uma outra parte, que é a questão da petição. Começo por aqui. A questão da petição. Antes da petição, eu queria só reforçar um bocadinho aquilo que disse o meu colega. Ele falou sobre a eleição, que todos os membros da associação devem eleger e serem eleitos. Mas também o dever de todos os membros de instituir, como diz o nosso Estatuto, no 17º capítulo, artigo, de instituir quaisquer órgão nacional e eleger os órgãos instituídos. Entendeu? Então, o poder está nas mãos dos associados. Eu acho que há uma preocupação em não dar aos associados o poder para o fazer. Isto é que torna, muitas vezes, o foco de muitas irregularidades dentro do Estatuto. É só para completar. Não continuamos aqui nesta questão das eleições, deixar aqui, então, essa questão da petição para depois, porque é uma questão que já se começou a falar. Portanto, por que nós não terminamos uma vez essa questão? Vamos continuar a falar um pouco mais sobre isso. Então, os associados estão dispersos de muita coisa e não participam, digamos, diretamente das eleições. Pois é. Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu estava a dizer. Normalmente nós não participamos. Eu, pelo menos, nunca votei. Nunca votou? Nunca votei.
Porque é estranho, se eu sou membro, se eu sou associada, eu tenho o direito de eleger. Mas, pelos vistos, nunca me convidaram para fazer. Nunca fui convidada. Só para reforçar um bocadinho, né? Nós temos, primeiro no nosso estatuto, né? Ele nos dá dois momentos, dá aos associados 2 momentos para votar. O momento é nas escolas, onde ele deve eleger o seu delegado que vai representar nas atividades sindicais, né? Diretamente nas atividades mais da direção. E o outro momento que é o Congresso. Pelo menos tudo diz isso, o Congresso, todos os associados representam. Então, teremos 2 momentos. A partida, um professor dizer que trabalha mais ou menos 12, 13 anos e nunca ter votado, quer dizer que ele não votou durante 24 anos, né? Porque são 2 momentos, não votou nenhuma vez. Nenhuma vez. Isso é um bocadinho complicado. Pronto. Isso é só para mostrar a gravidade de quando as pessoas não têm conhecimento. Porque eu acredito que, mesmo um colega que entrou, por exemplo, há 1 ano, com essa atividade, com essa ação que nós estamos aqui agora, e ele tem informado, claro, ele também deve ir à procura, né? Não é só esperar que a informação chegue até ele ou até nós, né? Mas também devemos ir à procura das informações. E ter essa informação, é claro que ele não vai ficar 2, 3, 4 anos sem exercer seu direito de votar ou de eleger o seu eleito. Ele vai sempre falhar, porque não, então, quando é que sai a eleição? Porque quem não, assim, quem é delegado, quem votou em ti, alguma coisa ele vai fazer. Então, eu acho que é mesmo isso, precisamos precisamos que as pessoas estejam informadas, precisam de eleger os seus delegados, que vai representar no forma geral, e depois daí o seu delegado eleito, ele tem que conhecer as suas atribuições, ele deve informar os demais colegas das ações, das atividades que hão de acontecer, e esses colegas, por sua vez, também preparem-se para as minhas atividades. Eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, se o sindicato, digamos, a direção, pensa em fazer alguma atividade, ele não vai para toda a escola levar essa atividade para todas as escolas. É o delegado, lá com ele, leva a informação para a escola, por sua vez, ele comunica aos demais colegas, os demais colegas podem dar sugestões de melhoria, coisa assim, e eles voltam a reunir de forma a concertar as ideias, depois é que vamos partir para criar qual atividade for. Né? Sabemos que uma entidade sindical, ela é um bocadinho conectada com alguém que faz greve, quer fazer greve, mas não. A entidade sindical é aquele que luta pela melhoria das condições laborais dos seus membros. É por aí. Então, daqui existem N atividades que devem ser feitas para alcançar ou almejar, alcançar os objetivos almejados. Pronto. Correto. Então, antes de voltar à plateia, ou seja, os 2 outros que estão ali sentados do outro lado, sobre esta questão de também, se calhar, nunca terem votado, vamos ver aqui uma questão. Tem 2 questões em simultâneo. O Estatuto existe desde a fundação da própria STEP, e se sim, como e por que só agora conseguiram ter acesso ao Estatuto? Ou seja, há quanto tempo vocês tomaram contato com o Estatuto? Como é que conseguiram ter o Estatuto, tendo em conta que ele estava, se ele existe há muito tempo, ele estava camuflado? Ok. Pronto. É uma boa pergunta. Para começar, a pergunta, porque, digamos assim, então alguém fez magia? Alguém fez magia? Surgiu de onde? Na realidade, pelo menos nós tivemos cuidado de, junto ao GT, o GT que é, digamos, a entidade que o Simples deve estar congregada, né, ao GT. Tentamos ver a partir de lá quando é que nós chegamos, então, que é desde a fundação. Já existe desde a fundação. E Simples existe há quanto tempo? Eu não tenho agora assim em mente, mas eu sei que ronda desde os anos 90. Desde os anos 90. Lá para cá, só quantos dias é que tiveram acesso? Pronto, nós tivemos acesso, de uma forma geral, mais ou menos 6, 8 meses para cá. Okay. Vamos imaginar que da década de 90 a últimos 6 meses, ou seja, de 6 meses para cá, tomam contato com o Estatuto. Bom, são informações que nós, enquanto profissionais de comunicação, precisamos ter, e também os que estão em casa precisam saber, não é? Que estamos apenas a fazer a nossa parte. Bom, então ele existe há algum tempo essa parte, e vocês têm contato com isso, digamos que há 6 meses, há 6, 8 meses. E para dizer que o legislador fez muito bem o Estatuto.
Pelo menos o estatuto, pelo menos por enquanto, não tem que ser mudado. O que nós estamos preocupados é a concretização do que está cá escrito. O estatuto, o legislador teve cuidado de escrever bem o estatuto. Teve um bom jurista, seu lado. Parabéns. Muito bem. Ou a não ser que ele próprio seja um jurista e tal. Exatamente. E pelo visto parece que eu sei quem é. Muito bem. Então, há algum tempo esta parte do estatuto, esta questão do estatuto e sua existência, até dá a sensação de que ele é uma coisa que começou a existir agora, mas afinal, estou aqui a traduzir porque nós estamos a ouvir. Eu aqui não sei nada. Foi boa. Eu aqui mais os dois professores, que também há 5 anos, outro há 4, sensivelmente, e vamos voltar lá atrás, parece-me que também nunca votaram. Sim, por enquanto também nunca exerci esse direito de voto, não é? Então é algo triste, não é? Exato. Porque como associado, para não exercer meu direito de voto, por quem eu quero estar lá me representar, né? Se ele for eleito, por enquanto, mas até agora não exerci esse direito. Mas quando eu vi esse meu estatuto, fiquei traumatizado. Eu disse, como eu tenho esse direito, que eu não estou a ser exercido. Mas consoante, como nós começamos fugindo só um bocadinho, como há uma eleição aqui legislativa ou presidencial, lá diz lá que toda a população, né, vai exercer esse direito. Muito bem. Mas eu acho que também foi num sábado mesmo, tive uma conversa com um delegado, mas para não esse ponto, ele agora veio com uma desculpa, veio me dizer que exige custo, tudo isso aqui. Depois disse, pode existir custo, mas eu pago a cota, né? Descontam todos os meses um valor. Só recebo um bocadinho desse valor quando tivermos uma nossa atividade. Dia de step, porque dia próprio internacional dos professores não se faz nada. Nosso dia mesmo, esse ano, não celebramos nosso dia. Nem próprio dia de step, que é festejar, nós celebramos. Esse valor só é tirado, né? Que tinha 80 dobras. De cada professor em cada escola, vai ter 80 dobras para realizar a atividade. Então, eu falei, ele está dizendo que existe custo. Eu pensei, custo? Existe custo, todo mundo sabe que uma eleição existe custo. Mas, você, uma associação, um sindicato que já existe há mais do que 30 anos, provavelmente, não tem um rendimento que consegue fazer uma eleição credível, mas uma eleição que vai contra o nosso estatuto. Foi isso que eu mencionei com ele. Ele havia com outra desculpa, de deslocamento, depois disse, eu já vi pessoa que saiu da Água Grande, na legislação legislativa ou presidencial, foi até Porto Alegre votar. Que lá não deram nada, por livre e espontânea vontade, porque ele quer alguém que representa o país. Eu também como quero alguém que me representa sindicalmente, né? Que vai defender o nosso direito, assim, como a manifestações, com outras coisas, outros nossos deveres, assim, que nós, os professores, temos nosso direito. É isso que está acontecendo. Então, meu pai, eu fico triste, como ele, demais outros nossos colegas que estiveram presentes, ficamos tristes a dizer, com esse não vem com esse argumento de custo. Ele disse, se for custo, ajuda. Ele disse, eu estou disposto a trabalhar. Ele disse, agora vem por isso, nós podemos fazer um caderno eleitoral. Ele disse, caderno eleitoral. Ele disse, eu trabalho na minha escola, faço base de dados. Cada escola, a escola que tem uma base de dados que leva quase 5 a 6 mil alunos. Nós, professores, somos um universo de 3 a 4 mil. Uma base de dados você consegue tirar quem é de step, quem é do outro, você consegue tirar tudo, porque tudo isso já está lá no Excel. Quem trabalha com Excel, em um dia você faz um caderno eleitoral, não está lá de dentro. Eu disse, se está disposto, eu disse, eu já estou habituado a trabalhar com Excel. Pode me chamar, mais algum outro que está habituado. Nós fazemos um caderno eleitoral muito bem. Não tem nenhum problema. Ele começou a murmurar e podia dizer, vamos parar por aqui, nós somos amigos, nós vivemos aqui para discutir tanta coisa, mas sim só dar o ponto de vista. Por enquanto é isso que eu sinto indignado de não exercer esse meu direito de voto. Muito obrigado. Muito bem. Também nunca votou. Pois bem, à semelhança de quase todos os meus colegas, por não ser delegado, logo também estou inibido de poder votar, né? De acordo com aquilo que tem se aplicado no nosso Simples Step. Mas eu acredito e apelo que temos que mudar o paradigma.
Outrora nós não tínhamos conhecimento do Estatuto, mas agora já temos, isso é claro. Nós simplesmente estamos a reivindicar o cumprimento do Estatuto, porque aquilo está claro. Todos os associados, em condições plenas, quer dizer, as pessoas que estão na associação e pagam a sua cota, têm direito de eleger e ser eleito. Então, queremos apelar também à atual direção do Simplestep que o faça, que crie essas condições, porque para criar as condições para as eleições, isso é prático. Como disse o meu colega aí bem, cria-se polos, ainda que seja por distrito, por escolas, os candidatos apresentam as suas candidaturas, as suas listas e vamos a voto. É simplesmente isso que nós pretendemos. Meus amigos, esta questão, aí depois outra questão, que eu ainda vou ficar aí, é que é um estatuto que existe há basicamente 30 anos, mais de 30 anos. Porque se é na década de 90, pode ser 30, pode ser 28, pode ser 33, sabe? Mas lá daquele tempo, esta parte, só praticamente, digamos, como quem diz, metaforicamente falando, um bebê nasce e faz 6 meses, nem um ano tem, ou seja, é o tempo que vocês tenham contato com o estatuto, né? Pois sim. Bem, meus amigos, estamos aqui apenas a fazer tradução. Aos telespectadores que estão em casa, estamos aqui a tratar deste tema de hoje, que tem a ver com a existência do Estatuto, do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, e estamos com convidados aqui presentes a esmiuçarem esta questão, como quem diz, estão a falar da existência e ao mesmo tempo fazendo uma apresentação a quem não tem o contacto, nem sequer sabe da existência do Estatuto, que por sua vez, segundo informações, é que existe desde a fundação, da criação da própria, ou seja, da fundação da própria Simplestep, que é, como quem diz, desde a década de 90, segundo informações obtidas. Bom, lá para cá, há 6 meses é que os que estão cá presentes e mais outros que compõem 30 pessoas, aproximadamente, que realmente tomaram contato com a existência do Estatuto. Esta e outras situações são das reivindicações dos próprios professores e educadores neste programa e em diferentes pontos académicos que têm passado para a apresentação do próprio Estatuto, de modo, como disse anteriormente, fazer perceber que existe um Estatuto e que ele deveria ter sido apresentado há mais tempo. Bom, voltando aqui com essa questão, mas acredito que há mais coisas para serem esmiuçadas, não é? Então, pode continuar a falar connosco em relação a esta questão ainda que envolve o Estatuto, eleições, e etc. Ok. Sim, vamos falar da petição em breve, após um segundo intervalo, digamos. Pronto, como nós estamos aqui a terceira questão da eleição, vamos contar um bocadinho com a eleição. E se calhar, até certo ponto, pode até mudar a ordem. Nesse momento, está em forja, né? Ou existem algumas informações que brevemente temos uma eleição para eleger o novo ou reeleger o secretário-geral da Simplestep. Como eu disse aqui há pouco tempo, se as pessoas não estão informadas, as pessoas não vão preparar para essa eleição. E segundo ainda o Estatuto, no seu capítulo, acho que é o 24º, que é o meu programa aqui, fez questão de fechar. Ok, a 24 mesmo, 5.4, diz que o mandato de secretário é um mandato de 3 anos, não é? É revogável. E depois, o Congresso deve ser convocado para efeito. Desculpa, eu acho que isso está a fugir de novo. Deixa-me ver aqui muito diretamente. Ok. No artigo 24º diz aí, no seu ponto 6º,
A convocação e a forma de funcionamento da Assembleia Eleitoral, bem como o processo eleitoral, serão objeto de regulamento a aprovar pelo Congresso. O 7 diz: a Assembleia Eleitoral deve ter lugar nos 3 meses ao termo do mandato dos membros dos diversos órgãos. Só para repetir. A Assembleia Eleitoral deve ter lugar nos 3 meses ao termo do mandato dos membros dos diversos órgãos. Repito isso por quê? Nesse momento, como o colega anterior tinha dito, que a atual direção está em gestão. Porque isto tem mais de 3 anos, a direção tem mais de 3 anos, e janeiro de 2023 completou ou fez os 3 anos. E, como diz o artigo 24, no seu ponto 100, diz que a Assembleia Eletiva deve ser feita 3 meses antes do termo desse mandato. Então, praticamente Não houve esta Assembleia Eletiva? Não. Não houve. Não houve Assembleia Eletiva. Tanto é que desde a altura tentamos alertar a liderança, né, a direção, porque quem não quer embora a liderança, embora a direção, mas somos nós. Quem acaba estando, digamos, em incumprimento é o simples step, todos nós, não é a liderança. Então nós, de uma forma ordeira, né, tentamos colaborar, ou tentamos colaborar com a equipe, com a liderança, de forma para nós salvaguardarmos isso no estatuto. Mas, infelizmente, não tivemos assim, como dizer, o apoio, né, para chegarmos lá. Então, a eleição agora foi marcada com um prazo de menos de 30 dias. Houve um encontro, né, em que reuniram a direção e alguns delegados que ainda existem nas escolas e marcaram para dia 10. Para dia 10, nós, a princípio, teremos vamos ter, né, a eleição, um congresso com o objetivo de eleger a nova liderança do 5-Step. Isso traz de novo o problema de incumprimento do nosso estatuto. Isso também é por exemplo, uma causa. Isso é a consequência que nós estamos aqui também hoje. Porque nós vemos também que há necessidade de, sim, alertarmos rapidamente as mais pessoas que não estão a par do estatuto, porque se já deve ter pelo menos 3 meses de antecedência com a informação clara de que haverá eleição para, por um lado, se preparar para eleger, por outro lado, os delegados que estão na escola devem ser eleitos, devem ser atualizados, por outro, qualquer um pode compor a sua candidatura. Menos 30 dias, quando até hoje, eu não sei, pode ser que alguém recebeu a informação ontem, mas até hoje, eu passei em muitas escolas, tentamos, nós temos os 300, que nós estamos aqui, estão mais ou menos por escolas, está vendo? Então, perguntamos o quê? O delegado já informou lá sobre a eleição? Não. Ele fala sobre a eleição? Não. Então, até hoje, quer dizer que ainda não há informação, as pessoas não sabem que haverá uma eleição dia 10 de junho. Que tempo a pessoa terá? Primeiro, para constituir a sua candidatura. Segundo, para, de uma forma geral, passar nas escolas a apresentar o programa. Exatamente, como queria de campanha, apresentar o seu projeto. Então, isso é uma questão que nos aflige bastante. E achamos por bem, né, vir aqui hoje também falar sobre esse aspecto, porque aproveitar a oportunidade para esclarecer e alertar os colegas sobre esse fato. É mais ou menos uma espécie de sensibilização que estão a fazer. Exatamente. E também, ao passar informações, estão a sensibilizar também os outros a terem a mesma atitude que a vossa. Bom, como nós somos feitos de intervalos e músicas, atenção, nós somos a televisão São Tomense, estamos na internet através do site tvs.st, seja da HTTP ou através do www, você escolhe. Na barra de pesquisa dos sites, pode ter aí http, não é? E coloca aí tvs.st ou então www.tvs.st. Ou então, a forma mais simples de encontrar a televisão online, porque o que está a acontecer aqui está a acontecer também no mundo todo, através
do nosso site. Qualquer um em qualquer parte do mundo pode ver a TVS através da internet. Portanto, é só escrever na Google TVS em direto. E pronto, aí vais ter tudo. Vais ter TVS, vai ter site, vai ter em direto. E se você quiser acompanhar algum programa em direto, é só clicar no direto e vai abrir automaticamente a televisão, e é só fazer maximizar ou aumentar a imagem e vai dar num ecrã completo como se fosse qualquer outra TV, e portanto vai estar a ver a televisão em direto. Mas para isso tens que ter boa internet. 1, 2, quanto aos programas que nós temos, todos os programas da televisão são tomense, incluindo o telejornal, são colocados também na internet através do mesmo site. Através do mesmo site podes entrar em tvs.st ou tvs na Google e procurar programas. E a partir daí tu vais encontrar este programa, outros programas, próprio telejornal, etc, etc, whatever. Ponto número 3, a nível das informações que são passadas no telejornal, ou nos jornais, desde o Jornal da Manhã até o Jornal da Noite. Estas informações também são encontradas no site da TVS na Google. É só escrever, volto a dizer, com este site apenas tens tudo isso. Então podes encontrar TVS Home. TVS Home, então você quando abre TVS, clicou e entrou no site, está lá Home, não é? E o Home tem informações que são informações do telejornal por escrito, ou seja, de forma, como quem diz, imprensa escrita, não é? Nós estamos no audiovisual, mas também tem aqui a parte escrita de tudo quanto passa nos jornais, desde o Jornal da Manhã até ao Jornal da Noite. Portanto, posteriormente vou passando mais essas informações que são essenciais e vamos assim avançar. E parecia ter que engolir pilha, porque eu falei muito, vamos à música. Protetor a ficar assim para trás. Estamos a falar do Ailton Dias e o Dua Pina. Esta dupla de São Tomé e Príncipe que fizeram este trabalho justamente em Cabo Verde. Estou a falar de dupla de São Tomé e Príncipe, dupla São Tomense, Ailton Dias e Dua Pina. Família de cantores. Falando de Dua Pina, estamos a falar de muitos outros Pinas no mundo da música. E um deles que já lá se foi, que Deus o tenha. Vou falar do Vavá. Bom, regressando aqui ao programa, e não para falar da música, porque isto depois vamos ter oportunidades de o fazer, com programas indicados, que brevemente estarão na tela da televisão são tomense, como posso já vos avançar, que muito brevemente a televisão vai conhecer, aliás, a grelha de programação da TVS vai conhecer mais programas. Nós já temos alguns que já arrancaram, que são feitos de forma tanto em direto, mas são feitos no estúdio, digamos, programa de estúdio. Já arrancaram alguns e em breve nós teremos outros na grelha. E, por que não, convidar-vos a todos ao programa portanto, consultório médico com a Áurea Afonso, para poderem ver nos dias úteis deste mesmo programa, tanto ele como outros que brevemente vocês irão conhecer na tela televisiva, ou seja, a tela da televisão são tomense, da sua TV em casa, através da TVS. E pronto, é tudo. Mais alguma coisa? Em relação a muitos outros programas de animação, de música, para o programa de entretenimento infantil e não só, nós teremos brevemente alguns programas na nossa grelha e desde já com apresentadores que vocês conhecem muito bem, que fica para surpresa. Muito brevemente terá um programa de entretenimento infantil também na tela da televisão são tomense, um programa que está sendo muito bem preparado, com muita calma, muita sapiência e que brevemente vocês terão a oportunidade de acompanhar. Quanto ao programa de música, e pronto, músicas do continente africano, não é? Haverá também, muita música que vocês poderão acompanhar, diversos ritmos musicais, e o apresentador vocês conhecem muito bem, mas eu não vou dizer quem, vocês ficam na curiosidade, mas muito brevemente este programa irá ao ar, porque de facto também está sendo trabalhado, sendo preparado com muito cuidado, com muita calma, muita sapiência, sem pressa,
Então, quem corre com pressa dá por para. Se andar você tropeça, imagina correr. Portanto, com muita calma, com muita sabedoria, nós vamos apresentar-vos coisas boas e de qualidade para também modificar um pouco a nossa grelha de programação. E quanto a um programa jovem, mais jovem ainda, uma coisa com mais adrenalina, ao vivo, com não sei lá mais o quê, também teremos brevemente na TVS. E quando se fala do brevemente, muitas vezes, temos aqui uma professora de português, muitas vezes a gente fala do brevemente e o pessoal pensa que é já para amanhã. Mas o brevemente ele é contínuo. Eu posso continuar a falar brevemente hoje, faço uma fala, amanhã irei falar brevemente, depois de amanhã falarei brevemente e próximo mês falarei brevemente. Então, brevemente ele não tem data própria. Então, a única coisa que posso vos dizer é que está para breve. E a pessoa, quando ouve brevemente, fica já a contar alguma coisa já amanhã. Isso não funciona assim. O breve é para breve, porque tem que ser para breve, com muita qualidade, muita sapiência, sem pressa. Voltando aqui à conversa, temos a questão da petição. Quer começar a falar disto para depois distribuir aos outros colegas? Ok, estamos muito bem. Nós, mediante o estatuto, nós vimos que nós poderíamos ajudar, não é, a nossa direção, a direção do SICSTEP a divulgar as coisas e a passar informações às pessoas. E o estatuto, no seu capítulo 17, no artigo, acho que é 7, ok, artigo 5º, diz que a partir do momento que nós temos um total de 1/10 da assinatura, 1/10 de associado, imbuído da mesma causa, podemos requerer, mediante uma petição, esta ou aquela ação. Então, nós fizemos isso no mês de dezembro, mais ou menos, fomos para as escolas, conseguimos recolher as tais 300 assinaturas, inclusive até tem aqui as provas das assinaturas, tem 300 assinaturas. Nós estamos aqui a representar esse elenco todo e no dia 5 de janeiro colocamos, demos a entrada a petição à direção, de forma que tivessem a oportunidade de conhecer as nossas dúvidas, né, conhecer as nossas preocupações e, ao mesmo tempo, mostramos todos o nosso apoio para trabalhar com a direção de forma a levar essas informações a todos. E melhorar o estatuto. Exatamente. Feliz ou infelizmente, nós, de uma forma geral, fomos atendidos, recebemos a petição, entenderam e concordaram que as assinaturas eram suficientes ou são suficientes para a petição, para o que nós pedimos. Nós pedíamos um congresso extraordinário, onde nós íamos analisar o estatuto e atuar a situação do SICSTEP, isto porque nós temos um lema conosco, nós temos que unir. Todos nós juntos já somos poucos, então nós não vamos dividir, nós não vamos ter, digamos, força suficiente, poder suficiente para arranjar os nossos caminhos. Então, nós pedimos à direção que estaremos todo disponível para trabalhar com a direção para alcançar os objetivos que estão na petição. Infeliz ou felizmente, passaram os 30 dias, não nos deram uma resposta clara, ou na carta que responderam à petição, nos disseram que estão, sim, contentes porque viu que há um grupo que está atento à causa do SICSTEP e mostrando a disponibilidade. No entanto, precisam reunir primeiramente com o secretariado e depois para nos dar uma resposta, ok? Então ficamos à espera. E o estatuto também dá-lhe também essa prerrogativa, no seu capítulo 7, também dá a prerrogativa que, mediante uma justificação, podem não dar já a data do congresso extraordinário, porque tem essa prerrogativa de mais de 30 dias. Ok, então, nós temos que esperar os 30 dias, que é o estatuto dá-lhe a prerrogativa. E, infelizmente, passados os 30 dias também não tivemos a resposta. Então, foi aqui que nós fizemos uma segunda petição, elencando essa primeira e alertando que passaram os 30 dias que o estatuto dava-lhe como prerrogativa. E, infelizmente, também responderam também a essa nova petição e fizeram melhor, convidaram-nos
para, de uma forma, digamos, direta, perceber o porquê dessa exigência, desse pedido, e até quando nós podíamos trabalhar para tal, ok? Foi um dia até que um dia laboral, tivemos alguma dificuldade em articular com os colegas, mas conseguimos representar de acho que 7 escolas, mais ou menos. Conseguimos 7 escolas, tivemos lá cerca de 10 ou 15 elementos, e tentamos com a equipa, né, com a liderança, trabalhar em prol desse sistema. E no final pedimos que elaborasse uma ata, tendo em conta que nós estamos a apresentar um grande número, né? Temos que levar uma ata para perceber que aquilo sai lá. Infeliz ou felizmente, até hoje. Felizmente. Fomos recusar a ata. Até hoje não nos facultaram nenhuma ata, não nos deram nenhum feedback final. E nós só fomos apanhados de surpresa há mais ou menos 15 dias atrás, que marcava da televisão Para dia 10. Ou seja, todo o trabalho que nós fizemos desde dia 10 de dezembro, colhendo essa turra, deu entrada à petição no dia 5 de janeiro, para ajudar, no sentido que nós vimos que já estava atrasado, né? Já tudo são 3 meses antes. E conseguiram colher quase 300 assinaturas, ou mesmo 300 e poucos? Mas teve que bater 350 assinaturas. 350 assinaturas, e não valeu de nada, não é? Elas Praticamente. Quer dizer, eles quase praticamente não valem de nada, só que isso vem reforçar mais ainda o incumprimento da parte deles. Vem reforçar mais o incumprimento. E isto é a questão que entra aqui muito, uma coisa que nós vamos em guerra, entre aspas, temos que dizer, dar nome aos bois. Mesmo em casa, quando um filho não obedece, tem que ser sancionado. Normalmente, o país é sancionado, ou alguém que não cumpre uma lei é sancionado. E então, a nível, todo esse processo está em volta a um grande incumprimento. E então, segundo segundo o estatuto, os membros de Semprestep diz no seu artigo 8º, no ponto 23.4, linha B, que os membros do Semprestep que sobre os seus ombros pesar alguma infração poderão ser implicados consoante a gravidade da falta cometida as seguintes penas disciplinares. Porque eles fazem parte de uma associação, devem obrigação, né? A obrigação aos membros. Isto é, eles têm os trâmites que eles têm que cumprir. E pelo que nós estamos a ver, há um incumprimento contínuo. E mesmo esta eleição foi marcada em cima do joelho, e como nós dizemos aqui, na nossa gíria, já está no incumprimento. Se já está no incumprimento, continua a incumprir, mas dá pelo menos o prazo de 3 meses para fazer uma coisa como deve ser feita. Então, tem várias advertências, tem várias sobre as infrações, tem várias penas disciplinares que podem, que eu posso até pedir a ajuda do meu colega aqui, que é para citar, são várias. Temos a advertência, temos a repreensão registrada. Cessação de funções. Suspensão do direito de eleger e de ser eleitos. Suspensão de qualidade de membro, se precisa até 2 anos. E, por último, temos a própria expulsão. A expulsão. Ou seja, as pessoas que, sobre o seu ombro, né, pesar, né, alguma infração, mediante o estatuto, no seu artigo 23º, diz claramente, desde a advertência até a expulsão. E se continuarmos de uma forma grosseira a violar o estatuto e de forma clara, e se esses membros começarem a exigir, poderá incorrer em a linha F, que é a mesma expulsão, porque realmente está tendo muitas coisas que estão sendo violadas. Nós, como estamos a ser, portanto, o tempo sempre é o inimigo de quem tem muita informação para passar.
Nós temos aqui mais outros dois colegas que vamos ao encontro deles, mas eu quero antes passar uma informação, antes de, pronto, irmos ao encontro deles, porque depois, após a música que se segue, que vamos conversar com eles, vamos abrir já com eles para depois fecharmos aqui o programa. Então, vou aqui recapitular as informações dadas anteriormente em relação a como podem encontrar a TVS na internet. Estamos em TVS direto na Google. Bom, nem é preciso escrever muito. Para quem pesquisa na Google, vocês usam o Google sempre. E Google é para usar, hein? Muita gente não gosta de usar Google, só fica no Facebook. Usem a Google. Nós estamos em direto, sim? Estamos em direto, é só escrever TVS em direto na Google e vai aparecer tudo. Então, vamos a uma canção, vamos a uma música e já voltamos dentro de alguns instantes. Estamos de regresso e para fecharmos também o programa de hoje, sobre esta questão da existência do Estatuto do Simbrestep, não é? Com os convidados que nós temos cá, mas vamos ouvir um pouquinho ainda o Arthur, que vai falar sobre esta questão que estamos aqui a esmiuçar, não é? A questão vai falar um pouco mais sobre a petição, estamos aqui a falar sobre a petição. O Arthur vai comentar um pouco sobre esta questão da petição e depois vamos voltar cá para continuarmos e fecharmos com alguns apelos aos que nos acompanham e aos restantes dos professores e educadores do país. Arthur, sobre esta questão da petição, qual é o comentário que pode fazer ainda sobre este assunto? Bom, o comentário que posso fazer, né, como ele já mencionou, o meu colega já mencionou há pouco tempo, né, a petição foi respondida, que marcaram um encontro conosco. Nesse encontro, não sei o que passa com Santo Mense, alguns pensaram que nós queríamos lhe tirar o poder. Alguns vieram com garra, com raiva, até no encontro houve ódio. Mas sim, nós só queríamos um esclarecimento. Como associado, eu sou associado, se marcar um encontro com os representantes, aqui é um esclarecimento. Mas lá alguns membros que vieram com ódio aqui. Lá nesse encontro também nós também tivemos um pequeno esclarecimento. Alguns disseram que nós temos alguns benefício que era praticamente invisível, que desconhecido. Sim, subsídios, né? Os benefícios. Vou dar um exemplo. Como caso um professor está doente, não é? Está internado, que eles disseram lá, está internado, tem 15 dias que o sindicato paga no segundo bloco, né? Acho que é o segundo bloco. Medicina. Medicina é o segundo bloco, medicina. Ela fica 15 dias e fica pago. Mas você anda pergunta que qual professor que esse sindicato já pagou isso? Ninguém sabe nada. Também diz algumas professoras que vão dar parte, também tem esse benefício, tem esse privilégio, que tudo já está pago. Mas pergunta para eles, professoras, que já deram luz em Santo Tomé, se algum dia o sindicato for para lá resolver esse problema. Eles não vão. Mas me disseram depois, que eles disseram que iriam fazer um papel que pudesse usar para nós tentarmos divulgar para alguns colegas. Até hoje, nada, não tem esse papel para saber aqueles pequenos benefícios que nós, associados, temos direito. Até agora não sei nada, só aqueles que foram mencionados, mas não temos um papel. Uma coisa é você mencionar, outra coisa é você ter um papel escrito para depois ir discutir e justificar a causa por que você está nessa situação. Mas foi só mencionado e até agora não temos nenhuma resposta e nos disseram que iriam dar uma resposta. Praticamente eles estão nos passar a perna. Estão nos passar uma perna, dá você uma traseira. Que disseram que ia nos dar uma resposta, ok, calma, que iam dar resposta. Acho que essa eleição foi marcada, para o meu ponto de vista, foi marcada pressa devido que existe um grupo dos professores reunido que está descontente aquilo que está acontecendo no sindicato. Então, eles marcaram essa eleição rapidamente. Então, praticamente é isso que eu gostaria de explanar, não tenho mais nada Tá bem. para acrescentar. Posso deixar para meus colegas dar o remate final. Obrigado. Muito obrigado, nós. E como estamos a fechar, só nos resta despedir. Portanto, são 2 minutos para este balanço final. O que ainda resta nos ouvir em 2 minutos?
Bom, nós tínhamos falado da expulsão, que eu tenho um incumprimento, chega à expulsão. Essa expulsão, segundo o artigo 23, diz: incorrem na pena de expulsão os membros praticarem a violação sistemática do Estatuto e dos demais regulamentos da organização, com a sua postura lese, desde que com a sua postura lese gravemente ou desprestigie a simples step. Portanto, todas essas irregularidades têm desprestigiado a associação em si. Logo, a associação somos nós. Todos, por isso mesmo é que nós, os professores, todos fizemos uma petição a reclamar o nosso descontentamento. E todo mundo pensa e acha que é momento de fazer alguma reviravolta nesse assunto. Muito bem, obrigado. Se tem algo ainda a dizer, se não tem, para nós fecharmos. Eu digo rapidamente algumas coisas que ainda pode ser importante falar. O Estatuto, sempre está de forma publicitado, né? E temos o artigo 36, que também tem uma informação muito boa e seria uma pena não poder passar essa informação. No seu ponto de secretário nacional, secretário nacional, deverá submeter à apreciação à Assembleia Delegada os seguintes documentos: o relatório do balanço de atividades do ano, linha B, até 31 de dezembro de cada ano, o plano de atividade para o ano seguinte, acompanhando o parecer do Conselho Fiscalizador. Ou seja, é também porque a associação, né, não temos que estar, todos nós temos que estar presentes na direção, mas a gente está informado. E essa informação deve chegar às escolas. E primeiro até 31 de dezembro de todo, anualmente deve chegar às escolas. E infelizmente não chega. Não chega. Então, é um apelo que já não faço também a todos os associados, em particular a direção do sistema, que porque se os associados das informações. Muito bem. Leva informações às pessoas. Porque, independentemente das pessoas não procuram a informação, mas se tem a consciência que a informação está lá e a pessoa que não se apropriou, fica mais aliviada. E, claro, alguém sempre fala alguém, ou alguns colegas vão apropriar das informações e vamos começar a perceber ações com sabedoria no terreno. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem partilhado connosco as informações. Viemos e conseguimos concluir com êxito este precioso tema, a existência do Estatuto do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. E, portanto, foram aqui esmiuçadas as questões, estão em apresentação deste Estatuto. Então, para dar a conhecer que o Estatuto existe, estão fazendo a sua apresentação em diferentes pontos académicos do país, através dos seus representantes e não só. Muito obrigado a todos e o encontro fica assim marcado para uma próxima oportunidade. Em nome de toda a equipa que para si trabalhou, continuação de um ótimo dia de hoje e em especial um bom almoço antecipado. Vamos fechar com mais uma música de São Tomé e Príncipe. Até breve. Obrigada.